Um bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor, à casa de Deus. O Senhor está neste lugar e nós sabemos disto. Vamos, pois, ler a palavra do Senhor para a nossa meditação nesta manhã, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, prosseguindo na nossa exposição dessa carta. Colossenses 3, eu vou ler apenas o versículo 19, que é o versículo sobre o qual nós começamos a meditar no domingo passado. Ele diz assim: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Nós estamos acompanhando a revelação de Deus através do apóstolo Paulo com relação à maneira de viver do cristão. Depois da sua conversão, o crente, agora ele deve expressar a sua nova vida em Cristo através do seu modo de viver. E depois de mostrar isso por meio de ensinos gerais, o apóstolo Paulo começa a ensinar o modo de viver da família. E assim ele vai desenvolvendo a vontade da palavra de Deus com relação aos membros da família, começando pela esposa. E agora nós estamos tratando do modo de viver do marido. E no domingo passado, nós já mostramos aqui algumas outras passagens da palavra de Deus, onde o próprio apóstolo Paulo, ele acrescenta a esse versículo aqui, a essa sentença, um desenvolvimento de como deve ser o procedimento do marido. E eu quero reler aquilo que ele colocou na sua carta aos Efésios e que o apóstolo Pedro também colocou na sua primeira carta. Então, escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo disse: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. E ele acrescenta no final dessa passagem, dizendo que o marido deve amar a própria esposa como a si mesmo. E o apóstolo Pedro também, recomendando a palavra de Deus para os maridos, ele diz: maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, considerando todas essas coisas, nós vamos meditar
a respeito desse ensino, colocando-nos no contexto que a palavra de Deus nos envia, ou seja, dentro das nossas casas, nos nossos relacionamentos conjugais, e pensar nas seguintes coisas. Primeiramente, a responsabilidade do marido é exercer para com a esposa um amor sacrificial, como o amor de Cristo pela igreja. Ora, o amor de Cristo pela igreja, ele foi demonstrado de uma forma muito prática, porque ele veio da parte de Deus para resgatar a igreja. A igreja é constituída de indivíduos. Cada um de nós faz parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Na nossa ligação com esse corpo de Cristo, nós recebemos vida de Cristo, e essa vida, ela perpassa nessa nossa relação, ela transforma a nossa solidariedade humana existencial em solidariedade orgânica. Porque nós formamos um só corpo. E, além disso, marido e mulher formam uma só carne. Existe aqui uma interdependência que não é autônoma. Ela não depende de cada um de nós, ela vem de Deus. E ela nos une de tal maneira que isso se torna um mistério. Não apenas na nossa união conjugal, na nossa união fraternal, mas na nossa união com Deus. A oração de Jesus Cristo, parte da qual nós acabamos de ler, nos revela que existe uma união entre nós e Cristo e Deus que nos faz ser um só. E abaixo dessa união existe a união conjugal, que Paulo considera também um mistério, porque nos transforma numa só carne, marido e mulher. E nessa união, a Bíblia diz que o marido deve amar a sua mulher e se entregar por ela, e se sacrificar por ela. O amor do marido para com a mulher é como o amor de Cristo pela igreja, um amor sacrificial. Em seguida, a palavra de Deus diz que esse amor deve ser um amor santificador. Porque o amor de Cristo pela igreja santificou a igreja. Então, o amor do marido pela esposa deve santificar a esposa. Isso significa que o amor do marido pela mulher deve separá-la numa relação chamada relação conjugal de tudo mais. Por isso, esse amor do marido para com a mulher deve ser dirigido unicamente a ela. O amor conjugal, ele não pode ser dividido, ele é de uma única mulher.
O amor do marido deve ser dirigido e concentrado na sua esposa. Ele a santifica, ele a separa de todas as outras mulheres para si mesmo. Então não pode haver nenhum tipo de compromisso do marido para com outra mulher, a não ser para com a sua mulher, nem mesmo em pensamento, nem em sentimento, nem em desejo, nem em propósito, nem em olhar, segundo Jesus Cristo ensinou. Que se um homem olha para uma mulher desejando-a, já adulterou com ela. Então, o amor do marido para com a mulher deve ser um amor santificador. Deve ser também um amor que purifica. Esse amor ele deve ser de tal dimensão e de tal intensidade e de tal sinceridade que ele traga pureza para a relação conjugal. De tal maneira que essa pureza ela se manifesta no convívio do casal. A Bíblia diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Essa relação entre marido e mulher, cuja responsabilidade aqui cabe ao marido, ela deve ser pura. Ela não pode ser contaminada, ela não pode ser manchada por luxúria, por lascívia, por concupiscência, por perversões sexuais, por devassidão, por desregramento moral. Essa relação, ela precisa ser pura. E o marido é responsabilizado pela palavra de Deus para essa purificação. Em seguida, a Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa como a si mesmo. Ou seja, deve ser um amor empático. Ele se coloca no lugar dela e precisa haver uma consideração para com ela, para com o bem-estar dela, como o seu próprio bem-estar. E o raciocínio lógico e teológico das Escrituras é que ninguém odeia a si mesmo, ninguém odeia o próprio corpo. Então, o marido precisa amar a mulher como ele ama a si mesmo, como ele se interessa por si mesmo, como ele gosta de si mesmo. O respeito é devido à mulher pelo marido, como o marido respeita e honra a si mesmo. Nós estamos ouvindo, lendo a cada dia todo tipo de agressão que maridos cometem contra as esposas. Agressões verbais, agressões psicológicas, agressões físicas. Num desprezo total, num ódio completo, como se ela fosse algo inteiramente separado dele, como se fosse um objeto, como se fosse um animal.
E aí há toda uma carga de ódio, de desprezo. De falta de consideração. Se o homem considerasse que ele está tratando com alguém da sua própria carne, que na verdade todo o ataque que ele desfere contra a esposa é contra si mesmo, ele não faria isso. Então, quando a Bíblia pede que nós amemos, santifiquemos, purifiquemos a esposa e a amemos como o próprio corpo, a palavra de Deus está nos ordenando que nós nos coloquemos no lugar da companheira, no lugar da auxiliadora idônea, a fim de que nós evitemos os males que se comete contra a mulher na nossa sociedade. A Bíblia diz que esse amor deve ser além e acima da vida, pois ele é um mistério. Eu acho que os homens, quando estão fazendo os votos do casamento, eles não pensam naquilo que estão prometendo. Porque ali se promete fidelidade, ali se promete união, ali se promete amor, se promete respeito, se promete honra. Mas o que as pessoas não percebem é que essas promessas, essa aliança que é feita no casamento, ela não é feita simplesmente um para com o outro, simplesmente diante do ministrante ou diante da igreja. Esses votos, essas promessas, elas são feitas primeiramente a Deus, que é o instituidor do casamento. Na cerimônia do casamento, há um mistério, há um envolvimento com Deus, há um envolvimento com a realidade celestial. Há um envolvimento com o poder de Deus. Deus está presente naquela união. E Ele torna aqueles laços tão dependentes dEle, quanto devem ser dependentes um do outro. E quando um homem e uma mulher rompem os laços matrimoniais, eles estão rompendo o seu compromisso com Deus. O casamento ideal é aquele casamento, é aquela união até que a morte os separe. Isso é o que foi estabelecido por Deus. Se todo mundo casasse no Senhor, como diz a Escritura, não haveria separações. De nenhuma natureza, de nenhuma forma, a não ser pela morte. Que é a única forma admitida pela palavra de Deus.
Então, tudo isso faz parte de um mistério. É muito sério, é muito grave, é muito profundo, é muito alto. Vai muito além da nossa própria realidade carnal, emocional, psicológica. Vai muito acima. Nós estamos lidando com um mistério que envolve o próprio Deus, o próprio céu. Precisamos olhar para a vida conjugal com muito mais seriedade e nos tratar com muito mais seriedade. Essa relação, ela depende de Deus. Ela não pode ser sustentada por nós, porque somos pecadores, somos imperfeitos. Nós não sabemos o que nós fazemos e quais as consequências do que fazemos. A mão direita não conhece a esquerda. E nós nos tratamos de qualquer maneira. E o peso dessa responsabilidade é colocada pela palavra de Deus sobre o marido. Ele foi feito para ser esse responsável. Ele foi colocado por Deus como cabeça dessa relação, como responsável por manter essa relação santa e pura e digna e honrosa. Mas também diz que esse amor, ele deve fazer com que o marido, ele viva a vida comum do lar. Está escrito aqui. O marido deve viver a vida comum do lar. Ou seja, ele não é apenas aquele que encabeça, que lidera, e que às vezes ordena, que manda, que exige. Ele deve participar de toda a vida doméstica, de toda a vida do lar. Isso envolve compromisso, envolve responsabilidade, envolve fidelidade em todas as coisas. A nossa tradição, a nossa cultura, ela restringe o papel do marido e restringe o papel da esposa. Nós crescemos numa cultura que agora está mudando, onde o marido era aquele que saía para o trabalho e a mulher era aquela que ficava em casa para cozinhar, lavar, passar, cuidar das crianças. E isso era uma imposição. Mas lá no livro de Provérbios, a Bíblia dedica quase todo um capítulo para falar da mulher ideal. E aquela mulher é uma pessoa dinâmica. É uma pessoa que não apenas cuida da sua casa, mas ela é uma empresária. Ela é uma pessoa que convive com a sociedade de maneira geral. Ela se envolve
com todos os problemas da sociedade, da sua sociedade. E na nossa cultura hoje, apesar das mudanças que nós temos acompanhado, ainda o marido às vezes relega a mulher a um papel sub-humano dentro de casa. Mas aqui está dizendo que o marido deve viver a vida comum do lar. Ou seja, ele deve se importar com aquilo que a esposa está fazendo dentro de casa, com todo o esforço, com todo o trabalho que ela despende para cuidar da casa. Ele deve tomar conhecimento e se importar com a maneira como ela está passando, o que ela está pensando, o que ela está sentindo, como dona de casa, como mãe. Para que ele possa participar, ser comum dentro de casa com a vida doméstica. O que a esposa está vivendo como dona de casa, como mãe, como esposa, deve afetar o marido. A sua participação nisso deve ser real. Mas o que nós vemos, inclusive dentro dos lares cristãos, é que há uma divisão entre marido e mulher, um na sua área e o outro na dele. Não há comunhão. Não há solidariedade, não há intercâmbio. Um não sabe o que se passa com o outro, o que o outro está sentindo. Mas a responsabilidade para o estabelecimento dessa vida comum do lar é do homem, é do marido. A Bíblia também diz que esse amor ele tem que ser um amor que assume consideração para com a mulher. Essa consideração se refere a carinho, ternura, cavalheirismo, educação. A Bíblia diz que o amor é benigno. E benignidade na Bíblia é uma disposição de coração para tratar o outro com todas as coisas boas que podem ser oferecidas. Deus é benigno. Ele nos trata com todas as coisas boas que Ele tem para oferecer. E a Bíblia diz que o amor precisa ser benigno. O amor para com a mulher, por parte do marido, precisa ser benigno. Ele precisa pensar nela primeiro, antes dele. Essa aliança que a gente leva nos dedos, ou no dedo, representando o compromisso feito no casamento, ela precisa pesar. Ela precisa nos lembrar
de que há um compromisso de vida ali. Esse símbolo, ele não é usado à toa. Ele precisa ter um peso. Ele precisa ser honrado. Como eu já disse, é um compromisso com Deus. É uma aliança feita antes de tudo com Deus e depois com o outro. Esse compromisso, essa aliança, ela só será realmente honrada se o amor for benigno. Se o tratamento de um com o outro for de acordo com o amor com que Cristo amou a igreja. Precisa ser um amor que trata o outro com dignidade. Ou seja, reconhecendo e louvando os dotes e os dons um do outro. Cabe ao marido fazer isso acima de tudo, acima da esposa, em primeiro lugar nessa relação. O tratamento precisa ser digno. O tratamento precisa fazer com que o outro se sinta digno. A dignidade, ela precisa ser recíproca, mas ela precisa partir do homem que é o cabeça nessa relação. O tratamento com dignidade do homem para com a mulher faz com que ela se sinta segura, faz com que ela se sinta admirada, faz com que ela se sinta valorizada. Nesses meus 40 anos de efetivo ministério pastoral, eu já participei de inúmeros aconselhamentos a casais, onde se nota o sofrimento, especialmente da esposa. Porque na sua relação dentro de casa, ela se sente uma pessoa alienada, desrespeitada, desvalorizada, desonrada. Porque nada do que ela faz parece valer nada. Não há consideração, não há valorização, não há admiração. Isso desanima qualquer pessoa e destrói a afeição. Não há um elogio, não há uma consideração pelo que a esposa faz. O marido, às vezes, já chega em casa chutando a porta, chutando o balde, descarregando os traumas, as crises que ele teve fora de casa. Ele já chega em casa querendo encontrar tudo pronto, tudo ao seu gosto, sem querer saber o que é que a esposa passou durante aquele dia. Eu estou colocando aqui as coisas de uma maneira geral,
Mas eu espero que cada um esteja na sua mente e no seu coração, meditando a respeito de como tem sido a sua relação como marido no tocante à esposa. A Bíblia ensina que esse amor precisa ser piedoso. A Bíblia diz que essa relação conjugal, ela tem a ver com as orações, ou seja, com a relação com Deus. A Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa, de tal maneira que as orações deles não sejam interrompidas. Isso tem a ver com Deus. A vida conjugal tem a ver com Deus, tem a ver com a vida com Deus. São dois compromissos entrelaçados. São dois casamentos. Há o casamento físico entre cônjuges, que não é apenas físico, mas é também emocional, psicológico, e ele é espiritual porque ele também é um casamento com Deus. O que acontece na relação conjugal pode interromper a comunhão com Deus, pode interromper as orações. O rompimento da comunhão conjugal rompe a relação com Deus. Isso é muito sério, isso é muito grave. Nós precisamos levar isso em consideração no nosso relacionamento conjugal. E é responsabilidade do marido pensar nisso, levar isso em consideração e fazer com que não haja esse tipo de tragédia dentro de casa. Tratar a esposa de tal maneira que aquilo interrompe a relação com Deus. Esse amor precisa ser sem amargura. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Aqui em Colossenses, essa é a única sentença endereçada ao marido. Paulo reuniu tudo aquilo que ele fala na carta aos Efésios na palavra amargura. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. O que significa isso? Uma esposa tratada com amargura, ela vai se tornar amarga. Consequência inevitável. E uma esposa amarga, uma mulher amarga, é uma mulher insuportável. A culpa é do marido. Se ele trata a mulher com amargura, ela vai ficar amarga e vai se tornar insuportável. E aí pronto, desanda tudo. Mas o que significa tratar com amargura? Ele está pedindo para tratar sem amargura. Ou seja, significa tratar sem intolerância. Com toda a paciência. Irmãos,
Nós já falamos aqui, a Bíblia já nos mostrou, eu li aqui no domingo passado, que a palavra de Deus diz que a mulher é a parte mais frágil. E isso foi por determinismo de Deus. Ela foi tirada do homem. Ela foi feita para ser a parte que complementa, é a parte mais frágil. Deus não formou a mulher como Ele formou o homem. Ele derivou a mulher do homem. Então, ela precisa ser tratada pelo homem com paciência, com brandura, com tolerância, sem pressa na relação. A Bíblia diz que o amor é paciente, é compreensivo. Precisa haver compreensão, tolerância com relação às fraquezas, às debilidades, aos erros da parte mais fraca. Os homens tendem a perder a paciência com qualquer fraqueza, com qualquer fragilidade, com qualquer imperfeição da parte da mulher. Perdem a paciência, ficam exasperados, brigam, xingam, ofendem. Isso é tratar com amargura. Tratar sem amargura é tratar sem cometer injustiça. Todos nós corremos o risco de sermos injustos uns para com os outros. Isso acontece em todas as relações. Principalmente dentro de casa e principalmente entre marido e mulher. Os homens costumam julgar a culpa das coisas erradas que acontecem dentro de casa em cima da mulher. Isso é tratar com amargura. Mesmo que realmente elas sejam culpadas por algum acidente, por algum incidente, o marido não pode chegar condenando, julgando, ofendendo. Isso é tratar com amargura. Precisa haver diálogo, precisa haver educação, precisa haver respeito, precisa haver tolerância. Tratar sem amargura é tratar sem ciúme. A Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes. O ciúme é uma paixão. E as paixões precisam ser deixadas de lado. O ciúme, ele é destruidor, ele é degenerativo, ele é corrosivo. Ele não respeita ninguém. O ciúme, ele cega a pessoa, ele cega o raciocínio, ele cega a razão. Ele desrespeita, ele ofende, ele maltrata. E nós não precisamos ter ciúme uns dos outros por causa da fé que nós temos em Deus. A fé é o instrumento que nós temos para vencer o ciúme.
Porque se nós cremos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, então nós podemos descansar em Deus com relação ao nosso cônjuge, com relação à nossa relação conjugal, com relação à fidelidade uns dos outros. Nós não nos casamos no Senhor. Deus não é o Senhor da nossa união conjugal? Então que nós entreguemos uns aos outros a Deus. O homem entrega a sua mulher a Deus para que ele cuide dela e da sua fidelidade para com o marido. A esposa entrega o marido a Deus para que ele cuide dele, do seu amor e da sua fidelidade para com ela. E descansa. O ciúme é uma praga destruidora. E muitos sentem ciúmes calados, deixando que aquele ácido corroa os seus afetos, estresse a sua vida, arruine a sua alegria. Isso não precisa ser assim. Shakespeare, na sua obra sobre fugiu agora o nome, ele cria um personagem que ama doentiamente a sua esposa. E cria um outro personagem que tem inveja da felicidade que o primeiro personagem tem com a sua esposa. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou tentando lembrar o nome do romance. E então, esse invejoso, ele cria uma situação para fazer com que o marido ache que a esposa o está traindo, quando na verdade ela era perfeitamente fiel ao marido. Mas esse invejoso, ele cria uma situação de tal maneira que o marido, ele não apenas imagina que a sua esposa o está traindo, mas ele percebe pelos acontecimentos que a traição está acontecendo. Só que tudo isso foi preparado pelo invejoso. E então ele mata a esposa por ciúme, sem nem perguntar para ela se realmente estava acontecendo aquilo. Ele vê o que o outro queria que ele visse, e o ciúme o leva a matar a esposa. E depois ele descobre que foi uma produção, um circo armado pelo invejoso, e que a esposa era fiel. Isso, na verdade, é uma coisa que tem acontecido na história. Há vários fatos históricos que fazem com que essa ficção do Shakespeare se transforme em realidade. Mas o ciúme pode levar a isso, porque ele cega
a pessoa. Então, irmãos, nós precisamos colocar a fé em Deus acima dessa praga chamada de ciúme, porque isso destrói qualquer relacionamento, qualquer casamento.